E agora nós vamos dar sequência com a palestra da Solvay. Quem fará a apresentação é o Mário Avezu, que é gerente de vendas e marketing da unidade Technology Solutions América do Sul. O tema da apresentação é a versatilidade do Solkane 365227 blendas e poliéter polióis bromados em sistemas de poliuretano. Nós tivemos hoje cedo já uma apresentação da Solvay e agora à tarde temos também a apresentação da Solvay, agora com o Mário, de manhã foi com outro profissional da Solvay. Então, Mário, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Mário? Ok, tudo bem. Vocês me ouvem? Então, tá bom. Então, nós vamos agora com a apresentação do Mário. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Bem, a nossa apresentação, como antecipado pela Simone, é sobre a versatilidade das mesclas do Solkane 365227 e dos poliéteres bromado, que constituem a linha Ixol de retardantes de chama da Solvay. Tá? O próximo slide, por favor. Bem, num primeiro momento, a gente vai estabelecer uma comparação entre agentes de expansão no mercado e o 665 e as suas mesclas. Mais adiante, a gente vai se aprofundar na questão da inflamabilidade dos agentes de expansão. Vamos tratar com cuidado o parâmetro energia mínima de ignição e fontes de ignição. Vamos falar sobre os métodos para determinação de flashpoint, de ponto de fulgor. Devemos tratar sobre como operar ou proceder a uma redução de custo na formulação de sistemas de espumas de poliuretano por redução da densidade, operando com Solkane. Vamos seguir com alguns exemplos de aplicações de Solkane. Ao final, a gente deve focalizar, ainda que rapidamente, a linha Ixol de retardantes de chama. Pode passar para o próximo, por favor. Bem, nesse quadro, o que a gente aponta é basicamente uma comparação. A gente focaliza o Solkane comparativamente a outros agentes de expansão. O que acontece? Basicamente, a gente tem atualmente, entre os agentes de expansão mais utilizados, os H em formato de metila, o metilau, os pentanos e os HFCs. A linha Solkane, ela se enquadra nessa última categoria dos HFCs. Ela consta de dois produtos, mais especificamente de duas mesclas. O Solkane 3522793 e o Solkane 365-227-8713. São mesclas do HFC 365-MFC e do HFC 227A, onde os números representam as porcentagens em peso de cada desses componentes. No quadro, a gente coloca as mesclas Solkane em comparação com outros agentes de expansão relativamente às propriedades vinculadas à facilidade e segurança no uso e estocagem, desempenho e impacto ambiental. As duas, como a gente pode verificar, têm temperaturas de ebulição, pressões de vapor e condutibilidade térmicas bem dessas propriedades do R141B, o que já antecipa que a substituição do R141B por essas mesclas se dá de forma relativamente fácil. Um ponto importante desde já é que as mesclas, como o próprio R141B, não são inflamáveis, e elas têm temperaturas de autoignição mínimas de ignição elevadas, e isso as caracteriza como de uso seguro. A gente pode passar para o próximo slide. O que acontece, eu acho importante a gente falar alguma coisa, regulamentação
referente ao uso de HFC, a informação equivocada relativamente à regulamentação envolvendo o uso de HFC. Que a gente pode, o uso do produto é permitido no Brasil e que ainda não é dado. Ele passará a ser quando a emenda for aprovada pelo Congresso. A emenda foi apresentada no Congresso, se eu não me engano, em outubro de 2018, mas passou por algumas sessões de discussão e ainda não foi aprovado. O Brasil é um dos poucos na América Latina que ainda não aprovou. Entre países, 16 já aprovaram, mas o Brasil está entre os 4 que ainda não aprovaram. Um ponto importante que a gente tem que salientar é que quando ocorrer a ação, não vai ocorrer a ação do uso do HCFC. Vai ocorrer, sim, é o estabelecimento de um programa de substituição progressivo, que vai constar do congelamento do consumo em 2024, na média de consumo verificado entre 2020 e 2022, a primeira etapa de redução só ocorrendo em 2029 e ainda assim sendo de apenas 10%. Depois vai se seguir um programa para culminar com a redução de 80% e 40%. Então, ou temos ainda muito tempo de permissão de uso de HFC. Isso não deve constituir um receio do mercado, talvez por informação equivocada. A gente pode passar para o outro slide. Bem, nesse slide, a gente distingue as 2 gerações de agentes de expansão de espumas de poliuretano florados. À esquerda, em azul, a gente tem o que a gente chama de produtos ou de terceira geração, e à direita, as substâncias de 4ª geração. As substâncias de 4ª geração são chamados HFOs, e as substâncias de terceira geração são somente os HFCs. Entre eles, a gente tem as nossas mesclas, o Solcane 365227937, o Solcane 365278713. A gente produz também a mescla 265245 na composição de 60-40, mas não comercializa no Brasil. E existe também, ainda entre os HFCs, o 245FA, a Solvay não fora do. O que tem de característico nesses produtos aqui, que a gente vai ressaltar, é que nenhum deles é classificado como inflamável. A gente pode passar para o slide seguinte. Nesse slide, a gente pesos moleculares dos produtos de terceira e 4ª geração com HCFC 141B. O que a gente vê é que os pesos moleculares das mesclas Solcane, peso médio, né, são da ordem de 150, ou é 25% maior molecular do 141B. Isso revela que, para ter uma formulação com Solcane em quantidade equimolar de HCFC 141B, a gente deveria, em princípio, utilizar uma quantidade de Solcane 25% maior do que a que a gente usa ou usava de 141B. O que a gente observa na prática, no entanto, é que para se ter praticamente a mesma performance que se tem com HCFC 141B, se pode utilizar quantidades menores de Solcane que a quantidade equimolar. Ok? Podemos passar para o seguinte. Nesse slide, nós comparamos os pontos de ebulição dos HCFCs e do R141B. A mescla Solcane 93.7, mais usada, diga-se de passagem, ela tem ponto de ebulição de 30 graus. E a mescla 87.13 tem ponto de ebulição de 24 graus Celsius. Esses valores são da ordem de grandeza do ponto de ebulição do HCFC 141B. E isso, sem dúvida, constitui um ponto bastante favorável quando a gente considera o processo de utilização. Quer dizer, as condições, temperatura de ebulição é próxima da temperatura de ebulição do 141B, e isso mostra que se pode utilizar aproximadamente da mesma maneira como se utiliza
o 141B e também estocar sem maiores riscos. Naturalmente, como um produto químico, requer cuidado, mas não mais do que tinha com o 141B. Podemos passar para outro slide. Nesse quadro, a gente confronta o fator de condutibilidade térmica do HCFC-3, das blendas, e também dos HFOs. O que a gente tem a observar é que o fator K das blendas é da ordem de 10,7, 10,8 unidades de fator K, bem próximo do fator K do R141B. Isso indica que, em termos de capacidade de isolamento térmico, as espumas expandidas com Solcani exibem um desempenho bem similar, bem próximo àquelas espumas expandidas com CFC 141B. Podemos passar para o outro. Nesse quadro, a gente apresenta as curvas de pressão de vapor em função da temperatura das mesclas. O que a gente tem a dizer é que a pressão de vapor da mescla 93,7 na faixa de temperatura ambiente, mais especificamente a 20 graus Celsius, é 0,7 bar, e a da mescla 87,13 é 0,93 bar. Essas pressões são baixas, né? São pressões de vapor baixas, o que torna o uso fácil e seguro. Essas pressões são bem abaixo da pressão máxima que suporta os tambores de aço convencionais. Isso reflete uma condição bastante cômoda e segura também na embalagem e estocagem das mesclas Solcani. A gente pode passar para o próximo slide. Nesse slide, nesse quadro, a gente repete, mas o fazemos porque é muito importante destacar que as mesclas Solcani são de uso fácil, de uso seguro, porque são líquidos verdadeiros, ou seja, elas não são gases liquefeitos. Isso é importante a gente ressaltar. Elas são líquidos perfeitos, não são gases liquefeitos. Elas apresentam um ponto de ebulição baixo, mas adequados aos processos produtivos. E pressões de vapor baixas, mesmo em climas quentes como os nossos. Além disso, as mesclas têm energias mínimas de ignição altas, quer dizer, 1000 milijoules é bem alto, diminui o risco de elas incendiarem. Além disso, elas são embaladas em tambores de aço padrão, elas não requerem adaptação adaptação das instalações de estocagem. Podemos passar para o seguinte. Nesse quadro, nós vamos à esquerda o pentafluorbutano, que é o HFC 365, é o ingrediente básico principal das mesclas Solcani. À esquerda a gente apresenta o butano e no meio a gente apresenta o decafluorbutano. Na verdade, a gente pode entender o pentafluorbutano como o butano com 5 átomos de hidrogênio substituídos por átomos de flúor. A gente sabe que o butano, como todos os de baixo peso molecular, é inflamável. Na medida em que a gente substitui os átomos de hidrogênio, a gente diminui, por um halogênio, a gente diminui a inflamabilidade. No caso do limite de substituir os 10 átomos de flúor, a gente tem o decafluorbutano, que é um produto absolutamente não inflamável, né? Inclusive usado como agente de extinção de chamas. O que a gente põe a respeito do pentafluorbutano, que é usado como agente de expansão de espumas de PU? A gente pode passar para o quadro seguinte. Nesse quadro, vemos que os altos peso molecular são inflamáveis. E para os alcanos de baixo peso molecular halogenados, a gente verifica que, na medida em que a gente aumenta a relação de átomos de halogênio e o número de átomos de hidrogênio, a gente tem a deixá-los não inflamáveis. O
ou seja, o 365, que é o componente principal da linha Solcani, ele tem uma relação halogênio-hidrogênio, isso é, igual a 1, ou seja, em princípio, ele seria comparável ao cloreto de metileno, mas diferentemente do cloreto de metileno, que tem relação igual a 1, é classificado como inflamável. De fato, segundo a norma ISO 13736 e ISO 1523, ele é flashpoint de menos 27 graus Celsius. De todo modo, o que a gente tem a ressaltar é que o componente dele, relativamente à questão de inflamabilidade, é bastante curioso. Dependendo da condição em que é realizado, dependendo do método utilizado para a realização do ensaio, ele chega, inclusive, a não ser classificado como inflamável. Esse é o caso, por exemplo, da classificação no Japão. No Japão, o HFC 3.6 é classificado como inflamável. A gente pode ilustrar isso melhor passando para o quadro seguinte. Pode passar para o quadro seguinte. Eu vou apresentar para vocês alguns vídeos de modo a ilustrar a questão da inflamabilidade para diferentes expansão. O primeiro é o R141B. O que a gente vê é que a gente aproxima a chama e ele não pega fogo em absoluto, não é inflamável, como é fato conhecido, notório do mercado. A gente pode passar para o outro. O pentano. A gente nota que a simples aproximação da chama, ele ignita e queima de forma permanente. Ele pegou fogo e continua pegando, mesmo depois de afastada da chama. É inflamável. A gente pode passar agora para o 365. Alô? Para o 365, a gente verifica a chama, ele pega fogo, mas o fogo não se mantém. Ele é classificado como inflamável, sim, mas um fato importante é que ele ignita, o afastamento da chama, ele para de queimar. A gente pode passar 65227. Agora a gente aproxima a chama, ele não pega fogo. Ele não é inflamável. Ele é classificado como inflamável pelos métodos da teoria anteriormente. Ok? Na verdade, a gente tira a inflamabilidade 365 pela adição do HFC 222. A gente pode passar para o quadro seguinte. Nesse quadro, a gente apresenta à esquerda a energia mínima de ignição de alguns agentes de expansão de espuma, mais especificamente do Solcani 365 e da Blenda 365227, e à direita a gente coloca as energias eletrostáticas colocadas em algumas operações. Tá? O que a gente tem a dizer é que quanto menor for o parâmetro energia de ignição de um material, mais risco ele oferece. Ok? Nós vemos que o HFC 365 puro, que é classificado como inflamável, a despeito de ter uma energia de ignição alta comparativamente ao pentano, exige cuidado no seu manuseio. Não dá para dizer que se pode trabalhar com tranquilidade e sem cuidado. Por outro lado, a mescla Solcani, que são classificadas como não inflamáveis, tem uma energia de ignição bem alta e são de manuseio já seguro. Ok? A gente pode passar para o quadro seguinte. As mesclas Solcanis, elas não são
inflamáveis, ok, mas o que a gente pode dizer a respeito dos sistemas produzidos com essas mesclas? Em princípio, o que a gente tem observado com frequência é que os sistemas resultam não inflamáveis. Mas a gente não pode, de antemão, dizer que um sistema de poliuretano, porque composto, formulado com a bleutane, não vai ser inflamável. Vai ter que ensaiar em cada situação de modo a caracterizar se o sistema é não inflamável. Para classificar um sistema de poliuretano, a gente vai submeter ao teste de flashpoint, e os métodos que a gente recomenda para sistemas de poliol padrão com Solcane são os de copo fechado, ABEL ISO 13736 e o ISO 1523. Nós podemos passar para o slide seguinte. Pode pular esse slide. Esse também. A gente entra já na parte de formulação. De um modo geral, é fácil as mesclas Solcanes. Elas não colocam nenhum problema quanto à compatibilidade com os outros componentes dos sistemas de PU. A solubilidade das mesclas com polióis é menor que a do R141B, mas ainda é maior do que a solubilidade dos pentanos. E ela está longe de determinar a mínima dificuldade para formular. De modo geral, nós recomendamos o uso dos mesmos surfactantes usados nas formulações com pentanos. Nós podemos passar para o slide seguinte. A título de exemplo de formulação com mescla Solcane, a gente apresenta um quadro no qual o objetivo era formular um sistema com custo baixo. A referência é uma formulação com R141, que tinha 15 partes de 141, 1,5 de água e índice de MDI 115. A gente preparou 3 formulações alternativas, substituindo 141 por Solcane e água em relacionáveis e sempre mantendo constante o índice de MDI e o número total de moles de agente de expansão. Na formulação 2, a gente utilizou praticamente a quantidade equimolar de Solcane, tá? Como vocês veem, a massa é maior do que a de 141, porque o peso molecular é maior. Na formulação 3, a gente buscou uma primeira utilização de custo, substituindo 6,2 partes de Solcane por uma parte de água. A gente ainda tentou uma otimização adicional, substituindo outras 3,2 partes de Solcane por mais 0,25 partes de água. Ok? A gente pode passar para o quadro seguinte, em que a gente apresenta os resultados. O que a gente verifica é que todas as formulações eram não inflamáveis, os sistemas eram não inflamáveis, e as espumas resultantes desses sistemas se apresentaram com duas propriedades, com densidade todas da ordem de 26%, 27%, densidade livre, densidade de núcleo da ordem de 35%, a densidade global da ordem de 40%, e uma porcentagem de células fechadas oscilando entre 91% e 92%. O pior caso foi quando colocamos mais água, foi para a formulação com mais água. Outro aspecto importante também é que, de um modo geral, todas as formulações tiveram as espumas com resistência à compressão aumenta relativamente à espuma expandida com 141B. O fator K, a gente vê que a situação é quando a gente utiliza apenas a blenda Solcane. Na medida em que a gente coloca água, a gente reduz a capacidade de isolamento, a condutibilidade térmica, mas ainda dentro de valores aceitáveis. Outro ponto bastante importante é que, do ponto de vista de estabilidade dimensional, a gente não tem mudanças significativas. Todas as formulações conduziram a espumas
com estabilidade boa, tanto a baixa quanto a alta temperatura. A gente pode... Slide seguinte. Na verdade, a otimização com as mesclas Solcani é possível porque, de um modo geral, a gente consegue produzir espumas de poliuretano de baixa densidade, usando Solcani, que apresentam resistência à compressão e estabilidade dimensional boa. De um modo geral, se a gente, para uma determinada resistência à compressão de uma espuma de 141B, a gente consegue obter o mesmo valor com uma densidade mais baixa. Se, por outro lado, a gente mantém a densidade verificada para uma espuma de 141B operando com 365, a gente vai se beneficiar de um aumento da resistência à compressão. Ok? Nesse quadro, a gente ilustra o comportamento das espumas expandidas com relativamente à chama. De um modo geral, as espumas com Solcani 365 puro, elas têm um comportamento à chama similar ao R141, medido por uma altura de chama próxima à altura de chama verificada no caso da espuma com 141B. A gente verifica que quando a gente blenda pentano com Solcani, a gente melhora o comportamento à chama do pentano. Na verdade, o uso do Solcani como um coagente de expansão tem sido utilizado, sobretudo na Ásia, e em parte por essa característica. A gente pode passar para o slide seguinte. Bem, o que a gente vê que o Solcani ele tem sido ampliado em todo o mundo. O ano que a gente completa 20 anos de produção em escala industrial, quer dizer, o produto tem uso consolidado, tem sido utilizado para várias aplicações, seja para produção de espumas para geladeira, para termoelétrica, espumas para isolamento de tanque, em transportes de gás liquefeito, para espumas, para painéis contínuos, para painéis contínuos e para espuma em spray. Espuma em spray aqui no Brasil é de pouca utilização, mas nos Estados Unidos e Europa é de uso bastante disseminado e constitui uma das de produto mais utilizado. Na verdade, considerar o uso das mesclas, sempre que a gente precisar de uma capacidade de isolamento alta, resistência mecânica e estabilidade dimensional em uma ampla faixa de temperatura. Sempre que a gente precisar verem obedecidas essas condições, a gente considerar o uso do Solcani. A gente pode passar agora para os retardantes de chama. Na verdade, a Solvay tem uma linha de retardantes de chama denominada IXOL, desculpa, está aparecendo o resto da apresentação. São dois produtos, pode lançar o outro texto, um B251 e o outro é o IXOL M125, ambos são polióis bromados, utilizados como retardantes. Eles se caracterizam por serem reativos, polióis, então eles ficam incorporados à matriz de poliuretano, e então eles têm um efeito de retardância de chama permanente, que não é perdido no tempo. O IXOL é utilizado para sistemas bicomponentes, sendo muito utilizado espumas para sanduíche de aço, para painéis, né, para elementos de construção na construção civil. Também tem sido utilizado em sistemas spray e em pull-in-place. O M105 ele é para espumas monocomponentes. E vem também sendo utilizado para laminados de cianurato, mas aí com uso relativamente limitado. A gente pode passar para o quadro seguinte.
Nesse quadro, nós apresentamos as especificações dos dois produtos Ixol. A gente destaca que se tratam de polióis poliéteres bromados com cerca de 32% de bromo, 31,5% e 32%. O Ixol B251 é para espumas rígidas bicomponentes, como eu já antecipei. Ele tem um índice de 330 e funcionalidade 3. O M125, ele tem 7.000, vamos dizer, ele tem um índice de 240 e funcionalidade 2. Em termos de o B251 tem 7.000 de viscosidade, o Ixol M125 é menos viscoso, tem 2.900 centipoases a 25 graus Celsius. A gente pode passar para o slide seguinte. Como esperado para líquido, a viscosidade de ambos diminui com o aumento da temperatura, ambos têm viscosidade relativamente baixas nas temperaturas usuais de operação, o que constitui uma facilidade em termos de processo. Nós podemos passar para o slide seguinte. Resumindo, o Ixol M125 ele tem sido usado em espumas de PU monocomponente, em espumas PIR expandidas com C ou expandidas com pentano, e também em adesivos. O Ixol B251 ele pode otimizar as propriedades relacionadas ao comportamento ao chama das espumas, vis-à-vis das propriedades mecânicas devido à sua alta funcionalidade. Nós podemos passar para o quadro seguinte. O Ixol M5 ele tem sido também em adesivos para lamineral, para EPS, para polistireno extrudado e para painéis sanduíche de poliuretano. A gente pode concluir nossa apresentação. A título de resumo, a gente salienta que as mesclas Solcani e a linha Ixol muito versáteis. As mesclas Solcani, elas são líquidos não inflamáveis e são embaladas em tambores padrão. Elas requerem maiores cuidados relativamente ao manuseio e estocagem. E elas substituem o HCFC 141 com relativa facilidade no processo de formulação dos sistemas. Elas contribuem, a aplicação das mesmas resultam em espumas de maior resistência quando comparadas ao R141B. Com relação à linha Ixol, que a gente tem a relembrar é que são retardantes de chama reativos de alto desempenho, que também contribuem para o aumento de resistência mecânica das espumas. É isso. Eu deixo aí indicado o meu telefone, de e-mail, eu fico à disposição para responder as questões que eventualmente vocês tenham e a qualquer momento para um bate-papo, para uma conversa, no que vocês podem ter de dúvida ou podem ter de interesse. Mário, muito obrigada. Sim. Muito boa a tua apresentação. Nós vamos pegar uma pergunta aqui. Como você avalia a atualização / modernização dos sistemas de agentes de expansão nas empresas brasileiras? Bem, a gente sabe que em 2019 a gente teve o phase-out do 141B. Vamos dizer, houve um período de aceitação do uso do 141 que ainda estava em estoque, mas esse período foi relativamente curto. Ao longo de 2020, a substituição se deu completa. A gente tem mais de uma agora do que tinha quando se substituiu o R11. E todos os agentes de expansão encontraram o seu espaço. O nosso produto em particular, a gente indica, sobretudo para espumas rígidas, para as quais a gente precisa de capacidade de isolamento
e resistência mecânica e estabilidade dimensional. De um modo geral, todas as empresas se adequaram à substituição do 141B de maneira satisfatória. E a gente entende que a Solvay contribuiu para isso, oferecendo as mesclas Solcane. Nós temos vendido sempre em quantidades crescentes, acreditamos que continuaremos tendo êxito, sucesso na implementação do produto, e mesmo vindo a emenda de Kigali, a gente deve continuar bastante ativo, já que ela não vai proibir o uso do nosso produto, mas regulamentar apenas o uso. Ok? Ok. Tenho muita certeza, concordo que a Solvay contribuiu muito para esse andamento, né, no processo de atualização dos sistemas de agentes de expansão. Então, só tenho a agradecer a Solvay, que colaborou aqui com os nossos eventos, hoje de manhã no Webinar África, agora de tarde no Webinar América Latina, passando toda essa atualização técnica. Então, Mário, muito obrigada, até uma próxima oportunidade e até a FEIPLAR também. Muito obrigada, Mário. Ok, obrigado.